Olá, meus amigos do agro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui pela página Conhecimento Agronômico. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, tá? E hoje estaremos ao vivo com a Carolina Cardoso, tá? Conversando sobre dessecação na cultura da soja, certo? Já vai deixando um joinha aí se o nosso áudio tá ok, se a imagem também, tá? E pode ir comentando aí de qual lugar do Brasil ou de fora do Brasil, né, vocês estão falando conosco hoje. Beleza? Eu vou chamar a Carolina aqui para entrar conosco, tá? Só um pouquinho. Professor Rogério Coimbra chegou aqui com nós. Boa Oi, noite, pessoal. Carolina. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, tudo certo. Seja muito bem-vindo à nossa live, tá? Vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar todo mundo, enviar Tá, joia. notificação, tá certo? Joia. Primeiramente, então, Carolina, ou Carol, né, como preferir, Pode me chamar de Carol, seja, imagina. tá bom então. Seja muito bem-vindo à nossa live, tá? Sinta-se bem à vontade para falar sobre o assunto em si, né? E também gostaria de te agradecer pelo aceito do convite, né? E dizer que foi um assunto muito pedido esse sobre a dessecação na Imagina. soja, certo? E de antemão, então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público e fala um pouquinho sobre quem é a Carolina que está conosco aqui hoje. Tá, joia, Marcelo. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz. Minha primeira live num canal tão importante quanto o seu, com gente de peso assistindo. Meus amigos também, estou vendo aí que muitos presentes. Eu sou de Londrina, Marcelo, e lá eu formei em agronomia na UEL. Tá bom meu áudio? Tá bom? Dá para Para mim tá ouvir? bom. Se quiser falar Sim, com fone, talvez fique melhor. Então, eu formei na UEL em Londrina, em agronomia. Terminando lá, eu vim para a Unesp fazer meu mestrado em sementes, aqui em agricultura, com o professor Amaral, e onde o professor Jona Kagawa trabalhava. Então, inclusive, ele está sempre aqui no laboratório com a gente. Ele é um nome, assim, fantástico de sementes. É uma honra poder ter esse contato, esse convívio com ele. E aí, eu segui do meu mestrado para o meu doutorado, continuando com a mesma linha de pesquisa e o mesmo projeto. A gente trabalha com o meu projeto em si, a gente trabalha com a aquisição da qualidade fisiológica. E o que isso diz, né? Durante os estágios de desenvolvimento finais da soja, é onde ocorrem os principais atributos da qualidade fisiológica de sementes. Então, a gente consegue saber a cada momento o que ocorre e qual que é o manejo que pode ou não interferir nesses atributos. Então, esse que é o trabalho hoje e essa que é a abordagem que a gente consegue trazer para a dessecação, para conseguir traçar estratégias para que a prática seja bem feita. tá certo. Então, Carolina, Carol, né? Desculpa. Imagina! Entrando já no assunto em si da live, né? Que é sobre a dissecação. Consegue resumir para nós, assim, num geral, qual que é a importância da dessecação antecipada, né? Da cultura da soja? Então, Marcela, a dessecação ela é muito importante para antecipar o próximo plantio, antecipar a colheita, uniformizar a maturação de colheita, fazer um controle de plantas daninhas, entre vários aspectos, né? De uma forma que a dessecação pode ser muito benéfica para a cultura, se ela for feita da maneira errada, você também pode acatar diversos prejuízos. Mas, no geral, a dessecação é feita para antecipar a colheita, uniformizar a maturação e também na pressa de plantar a próxima safra, né? E de retirar Tá bem, é, o certo. excedente. Já temos mais de 170 pessoas aqui conosco. O pessoal que está assistindo tem um aviãozinho aqui embaixo, já envia para o colega, para o amigo, que vai gostar também, né, de fazer parte dessa conversa conosco aqui. Beleza? Carolina, então, um dos grandes desafios, né, da dissecação hoje em dia, pelo menos do meu ponto de vista, é fazer isso no momento correto, né, no time correto.
E explica para nós, assim, de uma forma geral ou mais específica, qual que é o momento correto de fazer uma dessecação na cultura da soja. Então, Marcelo, tem uma contradição entre a opinião do pessoal, né? Uns falam que é R7.2, só que quando vão explicar o que é o R7.2, a gente entende que, na verdade, está mais para R7.3 que para R7.2. Mas o mais correto mesmo é R7.3. R7.3 é um estágio que, falando de grãos, tá? É um estágio que ocorre o maior peso seco de grãos. É o momento que a semente se desliga da vagem e a senescência da planta chega em até 76%. Então, o processo fisiológico da planta já foi cessado quase por completo. Agora, qual que são os índices, né, que nos indicam que o talhão e que a planta está na maturidade fisiológica, que é dado por R7.3? Primeiro, você deve olhar a planta, né? Então, pega as vagens, pega a planta, vê a uniformidade de maturação que aquela planta tem e procura as vagens em R7.3. Qual que é a característica da vagem em R7.3? É uma vagem totalmente amarelada e a semente também é totalmente amarelada. Lembrando, Marcelo, que mesmo dentro de uma mesma vagem, a gente pode ter diferenças de estágios fenológicos, tá? Isso é bem comum. Mas, assim, no geral, a semente deve estar completamente amarelada, assim como as vagens. Olhou a vagem? Certo. Viu quanto de vagem amarelada tá? Repara na planta, né? Começando do básico, né? Repara na planta. 76% mais ou menos da folha, só o terço superior verde, já indica que tá uma maturação legal. Um outro fator também interessante para a gente lembrar é a senescência dos nódulos de fixação de nitrogênio. Então, o fazer o corte está em dúvida ainda, porque tem muitos cultivares que, por exemplo, cultivares de hábito indeterminado, tem muita desuniformidade de maturação, né? Então, fica difícil mesmo. Às vezes, você vê semente em R8 já, e lá no topo, semente em R7.1, 7.2. Então, fica difícil, eu entendo. Mas, para a gente ser assertivo, vamos olhar, então, nas vagens, na porcentagem de folhas já em senescência, na senescência dos nódulos, abre os nódulos, vê se eles estão em atividade. Como que a gente vê isso? Se eles estão vermelhos, quer dizer que a leghemoglobina ainda está trabalhando bem. Se eles não estão vermelhos, então já estão em senescência. Então, esses fatores são muito importantes para detectar o estágio R7.3. Certo. Então, resumindo assim, Carol, a partir do momento que os nódulos não estão mais na cor, aquela rosada, vermelha, já é um momento que dá para se considerar um momento bom para dissecar a soja? Já, R7.3 é um momento que já é ok. Mas vamos tentar separar o nosso assunto aqui, Marcelo, sempre em grãos e em sementes, né? Porque em Certo. sementes tem uma recomendação que é um pouco controversa do que o pessoal diz, mas que a ciência já avançou e que é preciso os profissionais e as pessoas da área mesmo, em geral, se atualizar, né? E acho que é muito interessante a gente conversar disso na live também, que são um assunto novo, né? Para recomendação de sementes. Agora, a recomendação de grãos, sem dúvida, é R7.3, não antes e não depois. Tem várias estratégias também para você. Acho que teve até algumas perguntas que o pessoal mandou, né? Ai, Carol, me mandaram também de uniformidade de maturação. Eu tenho um talhão que já está em 7.3, eu tenho algumas partes que estão em 7.1 e 7.2. Como é que eu defino, então, esse momento, né? Sendo que tem bastante desuniformidade. Então, isso é legal de a gente conversar também. Certo. E hoje se tem uma certa dúvida do pessoal, né? Muitos criticam. Ah, por qual a importância de saber os estágios fenológicos? Muitos têm dificuldade de Sim. identificar esses estágios a campo, né? Uhum. E não só de secação, mas para outras questões de manejo, é muito importante identificar esses estágios, né, Carol? Sim, muito importante. Por exemplo, Marcelo, para a produção de sementes, para a produção de grãos, em geral, o que eu vejo muito? O pessoal separando os estádios de maturação de soja de R7 para R8, considerando que tem dois estádios só, R7 e R8. Mas a gente tem um universo entre R7 e R8. Nas minhas consultorias, a gente aborda muito esses assuntos, o que ocorre entre R7 e R8, que é muito além do que a recomendação assim, padrão fala, sabe? Então, por exemplo, se você não precisa nem produzir sementes, você é um produtor de grãos, mas dentro da legislação tem aquela porcentagem que você consegue salvar,
O que você deve prestar atenção? Se você dessecar a sua planta, o seu talhão, em R7.1, o que vai acontecer? A semente nem adquiriu a germinação ainda, Marcelo. Então, as sementes vão germinar antes da dessecação, mas depois da dessecação elas não germinam mais. Então, você fez lá aquela lavoura bonita, dessecou, e as suas sementes depois não vão prestar para nada. Entendeu? Então, esse é o R7.1 que ocorre a aquisição da germinação. Esse estágio, para grãos também, já respondendo a pergunta do que ocorre se a gente dessecar antes, Marcelo, eu fico um pouco perdida, porque eu não consigo ser sucinta. Então, vamos falar várias coisas, depois você vai me perguntando, a gente vai explicando melhor, tá? Que eu vou me empolgando aqui no assunto, que eu adoro esse assunto. Então, o que acontece? Para grãos, se dessecar em R7.1, as plantas estão completamente imaturas, né? Então, a gente não respeita o processo de senescência. A senescência não é só uma morte vegetal. É um processo fisiológico que é extremamente ordenado. As vagens e as sementes, que são os principais drenos da soja, vão receber todos esses compostos que é das partes senescidas, não sei se é assim que fala, das partes que sofreram a senescência, vão receber aminoácidos, açúcares, nitrogênio, outros nutrientes. Então, se a gente respeitar esse processo de senescência, a gente vai ter um peso em qualidade, vai ganhar em qualidade e peso de grãos e sementes, entendeu? Então, dessecar num estágio imaturo é um erro. É um erro que é gerado pela pressa. Você deixa de colher o que você investiu durante a lavoura. Os nodos estão ainda em processo, em atividade, entendeu? E sem contar que se for semente, daí eu infarto, porque não tem nem germinação, do que vai servir, né? Agora, a R7.2 é um estágio que todo mundo já fala, mas já tá amarelando, já tá desmamada. Mas ainda não, Marcelo. Em R7.2, o que a gente tem que pensar? Mesmo no cultivar de hábito determinado, tá? A gente ainda vai ter essa desuniformidade. A planta, ela vai crescendo aos poucos, certo? Então, mesmo no cultivar de hábito determinado, a gente tem diferenças, mesmo que mínimas, entre as vagens. Então, vamos pensar, se a planta está em R7.2, o meu estágio anterior é R7.1. Então, se eu colher em R7.2, eu vou ter uma porcentagem de vagens em R7.1 altíssima, mesmo de hábito determinado. Se eu colher em R7.3, essa desuniformidade já é mais equilibrada. O meu estágio anterior vai ser R7.2, que é um pouquinho melhor que 7.1. Entendeu? Sim. O melhor para mim é não dessecar, né? Se a gente colocar uma planta num vidro, a melhor das hipóteses é não dessecar, respeitar o processo de maturação tardia e maturação normal. Agora, se é para grãos, a gente entende, a gente sabe o desafio mesmo que é de campo, de colher, de chuva, umidade, doença, praga, e o problema é que não acaba nunca, né? Sim. Mas você dessecar, então, em R7.3 é muito melhor por isso. Dessecou em R7.2, muitas vagens imaturas, perda do potencial que você teve na sua lavoura, perda do processo de senescência, isso para grãos, né? Para semente, o que acontece? Existe um atributo de sementes que não é muito falado na academia, são poucas pessoas que trabalham com isso, que é chamado de tolerância à dessecação. Essa tolerância à dessecação, Marcelo, é a habilidade da semente em desidratar e depois reidratar sem sofrer danos irreversíveis. É igual a gente secar você, colocar lá seco, aí depois a gente joga um pouquinho de água, depois de, 30 anos, você consegue reviver de novo. É a mesma coisa, é uma característica fantástica de sementes, que as sementes ortodoxas têm. É uma característica sensacional. Então, em R7.2, por um conjunto de moléculas que ocorre a aquisição nesse momento, a semente tem a capacidade de dessecar e depois de uma embebição, reidratar e germinar vigorosamente. Tá? Isso nesse momento. Agora, em R7.3, a gente subiu mais um degrau para o vigor. Então, o 7.2 a gente teve germinação, tolerância à dessecação, e ela vai crescer mais um pouquinho. Ela vai adquirir o vigor de sementes. Um pouquinho mais do vigor. Só que todo mundo fala, Marcelo, que é aí, que é em 7.3 que a gente tem o máximo vigor. E, na verdade, não é. Né? A gente tem pesquisas que são atualizadas, que dizem que o vigor de sementes ele é o máximo adquirido em R9. Então, o pessoal, a hora que vai recomendar uma dessecação, muitas pessoas falam, viu, vamos tirar a semente logo de campo, porque R7.3 está aí, o máximo vigor está aí, a partir de 7.3 começa o armazenamento em campo. Mentira! Não começa o armazenamento em campo.
É lógico, a semente vai estar exposta a muitas condições ambientais, que isso pode interferir no processo biológico dela, pode sim causar deterioração. Umidade, oscilação de umidade, percevejo, com certeza pode causar deterioração. Mas cientificamente, de R7.3 a R9, o vigor vai lá em cima. Eu tenho dados de pesquisas aqui na Unesp do meu mestrado que mostram que a minha longevidade em R9 chega a ser 3, 4 vezes superior a R7.3. E aí a gente entra num outro atributo, no último atributo, que é a longevidade de sementes. Porque assim, Marcelo, vamos coletar a semente R7.3. Vamos avaliar o vigor dela, da dessecada. A gente vai ver lá que a dessecação, o vigor de sementes está maravilhoso. Nossa, que vigor top! É mentira que a Carol falou. O vigor aqui está muito bom. Vamos dessecar em 7.3, semente, vamos dessecar mesmo. O vigor tá maravilhoso. Beleza. Só que daí a hora que você faz um teste de longevidade, a gente vê que esse vigor não se manteve. Então é igual, até falei aqui em casa, falando assim, que a longevidade de sementes você pode comparar com uma marmita. É igual uma marmita que você cozinhou, deixou uns dias fora aí da geladeira. A hora que você congelar e for comer de novo, vai estar ruim. Se você pegar uma marmita que tá fresquinha, tá bem feita e armazenar em condição ideal, a hora que você for comer, tá maravilhoso. Só para explicar o que é longevidade. Então, se a gente pegar essa semente R7.3, que tá fresquinha, vigor top, e armazenar em condição mais ou menos, na próxima semeadura, Marcelo, você acha que esse vigor vai manter? Não vai. A semente vai germinar tudo desuniforme, vai ter muita desuniformidade de emergência e o lote vai ter uma qualidade inferior. O que acontece? Sementes em R9, de 7.3 a R9, que é chamada fase de maturação tardia. É uma fase que vai ocorrer perda de água expressiva da semente e acúmulo de moléculas que são protetoras, antioxidantes e reparadoras. Essa propriedade vai guardar a germinação e o vigor lá no armazenamento, vai deixá-la firme e forte. Se ocorrer deterioração, ela vai proteger. Se ocorrer qualquer problema, ela vai proteger. Na hora que eu semear minha semente, que eu colhi em R9 em campo, ela vai assim, ó, ter um vigor maravilhoso, porque ela conseguiu manter esse vigor durante o armazenamento. E esse processo de longevidade não ocorre se a gente dessecar em R7.3, tá? Sim. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar, mas eu produzo grãos. Beleza, mas você sabe do potencial que você tem para produzir sementes salvas? Se você produzir sementes salvas de qualidade, pensa no lucro que você vai ter, no ganho que você tem. Agora, já ouvi gente em consultoria falar para mim, Carol, beleza, mas eu dessequei em 7.3, só que aí, depois que meu vigor abaixa, eu vou lá e aumento a minha densidade de plantio. Mas, Marcelo, aumentar a densidade de plantio não resolve o seu problema de vigor. Você só vai piorar. Porque depois, na hora que tudo emergir, vai dar tudo desuniforme. Entendeu? E aí você vai ter que dessecar de novo e vai ser um ciclo sem fim, sabe? Então a gente conheceu o que ocorre durante os estádios fenológicos. Lembrando que tem um mundo em R7 e R8, a gente ser crítico para avaliar esses estádios, para avaliar uma recomendação que a gente deu, você saber os processos fisiológicos mesmo do que ocorre nesses estádios, você consegue ser crítico com as informações que geral lê no livro e vai lá igual papagaio e repete. Sim. Entendeu? Então, não é só sementes, né? E grãos é a mesma coisa, só que grãos não. Grãos você não vai precisar de longevidade. Mas você, por exemplo, pode continuar falando de dessecar antes? O que acontece? Pode ser, eu só vou ressaltar para o pessoal aqui que às vezes não entende muito, né? Nós falamos muito sobre o hábito de crescimento das plantas, né? E para o pessoal que não entende, assim, pessoal, um hábito de crescimento determinado é aquele que a planta floresce e praticamente para de brotar novos estádios fenológicos, né? No caso, sair novos nós. E um hábito de crescimento indeterminado é aquele que após o florescimento continua a crescer partes vegetativas, né, Carol? Só para ressaltar para o pessoal que não entende muito sobre o assunto. Isso, né? Exatamente. E as duas têm vantagens, tá? E já deixar claro, Marcelo, que de maneira alguma eu estou condenando a prática de dessecação de sementes. Muito pelo contrário, a dessecação de sementes é uma prática assim, que é uma ferramenta fantástica, entendeu? Muito pelo contrário, estou querendo atualizar o que a gente tem de novo na pesquisa
para avançar mesmo, né? Mas dessecar, se for da maneira certa, a gente avaliar cada propriedade de um jeito, cada condição. E também as cultivares de hábito determinado e indeterminado. Não é porque a cultivar de hábito indeterminado tem maior desuniformidade que isso seja um problema. Se a gente for pensar Sim. em outros fatores, por exemplo, em período de seca, período de altas temperaturas, eu tenho sementes que vão se desenvolver em fases diferentes. Então, eu consigo, talvez, num super estresse, salvar algumas sementes que vieram depois, por exemplo. Então, cada hábito tem sua vantagem e a prática de dessecação tem muitas vantagens, né? Só pra Sim. gente... Pra ninguém achar que eu não... Que, a Carol não gosta de dessecação. Não, mentira, eu adoro. Tá? Sim. Carol, e no ponto de vista prático, assim, digamos, tu falaste muito bem que a questão do vigor da semente vai, digamos, aumentar ou pelo menos se manter até R9, certo? E, digamos assim, na prática de campo, se o produtor não optar por uma dessecação, qual o risco que ele corre, por exemplo, de dar uma chuva, Ah, sim. de, de ter muita umidade na colheita, entendeu? Qual os riscos que ele tem do ponto de vista prático lá na lavoura se ele não fizer a dessecação e tentar, digamos, Tá. esperar até a maturidade Não, normal da planta, né? isso. A gente tá falando de sementes ou grãos, nesse caso? Agora, pode ser os dois? Pode diferenciar os dois ou Pode, não? vamos diferenciar. Pode. Grãos, Marcelo, desseca mesmo, tá? Grãos não precisa esperar, porque você vai vender. Agora, o problema de Sim, grãos é você dessecar antes, e a gente pode conversar daqui a pouco para não perder o foco. Tem um problema tá muito bem. grande de dessecar antes para grãos. Agora, para sementes, se você esperar, é lógico, você vai estar exposto a muitas condições de umidade, oscilação de umidade, pressão de percevejo, pressão de pragas, isso é realmente muito importante. Mas vamos analisar cada situação. Por exemplo, você tem uma região que é seca. Você tem uma região que você vai produzir sementes, por exemplo, uma parte do seu talhão, sementes salvas, por exemplo, que é seca. E você está com só uma pressão de percevejo. Talvez seja mais estratégico você entrar com uma aplicação de inseticida do que entrar com uma aplicação de dessecante. Entendeu? Por exemplo, se você Sim, for pegar o glufosinato de amônio, ele é um produto que demora um pouco mais que o diquat. Mas se você for comparar em termos de maturação tardia, que lembrando que é a fase de 7,3 R9, ele dura mais ou menos o mesmo tempo. Entendeu? Então a gente precisaria avaliar cada caso. É lógico, sim, se eu chegar numa propriedade e a gente avaliar o histórico climático da área e ver que tem muita umidade, muita chuva em pré-colheita, eu não vou falar para a pessoa não dessecar. Ele está correndo um risco de deterioração para a umidade gigantesco, né? claro. Então, a gente precisaria avaliar sempre individualmente. Avaliar as perspectivas que estão para daqui a um tempo, monitorar a fase final do ciclo para a gente prever o que vai poder acontecer, entendeu? A gente está meio preparado para a dessecação, mas talvez a gente vê que tem uma brecha ali, esperar um pouquinho mais e ganhar no vigor e longevidade. Então, vai depender Sim, muito do local que a gente está, do hábito da cultivar. Vai depender de vários fatores, tá? sim. Eu explico para o pessoal rapidamente o que é a longevidade de sementes, pode ser? Ah, tá. A longevidade de sementes, pessoal, é o atributo que vai reter a germinação e o vigor durante o armazenamento. Então, se eu não tenho longevidade, eu posso ter um vigor top, mas daí na minha próxima safra, a minha semente não vai manter esse vigor. Então, ela precisa reter tudo isso para chegar lá no meu objetivo final e conseguir fazer o desempenho fisiológico que eu vi no momento que eu colhi. Ficou claro? Certo. Sim, para mim Isso ficou. é simplificado, né? Mas é um conjunto de moléculas que são protetoras da semente, né? Então, ela vai proteger, por exemplo, contra oxidação, deterioração, e são acumuladas durante a fase de maturação tardia, que é de 7,3 R9. Para soja, tá, pessoal? Sim. Então, sempre soja. É, vou até falar um pouquinho sobre a nossa enquete que eu fiz ontem, que eu achei bem legal os resultados, tá? Aquela pergunta para semente de alta qualidade, né? A dissecação sempre é necessária? E aí, dentre mais de 3.500 pessoas que votaram, tivemos aí 39% que votaram sim e 61% que votaram não, né? E qual que é a alternativa correta, então, Carol? É o não, não é sempre, né? A gente categorizar uma prática
não é muito certo, né? Porque aquela frase do agrônomo depende não é fuga não, Marcelo. É verdade, você sabe disso. Então, o depende, realmente depende muito, né? É um conjunto de fatores. E um fator leva a outro, que esse outro fator vai levar a outro. Então, a gente precisa sempre avaliar, né? E em minhas consultorias, a gente sempre faz um mapa da área, do que já aconteceu, do que a gente pode prever que vai acontecer. E aí a gente traçar uma estratégia de forma individualizada. Eu não posso chegar aqui, ou então alguma palestra minha, chegar e recomendar, falar, não, para semente de alta qualidade é preciso a dessecação. Isso é muito categórico, né? Sim. E na outra enquete, né, que era sobre o ponto de dessecação para sementes é o mesmo que para grãos, também, dentre quase 3 mil pessoas que votaram, 76% falaram que não e 24% falaram que sim. E aí, qual Ai, que é a resposta correta, Carol? vamos arrumar então. Talvez a pergunta é um pouco ambígua, né? Por exemplo, se a gente for realmente decidir dessecar, sem dúvidas, R7.3 mantém a mesma recomendação. Mas se a gente analisar e ver, é igual o Rural Agrotech aí falou, depende. Se a gente analisar e ver que não vai precisar dessecar, a gente espera até R9. Mas se a decisão for dessecar, R7.3 sem dúvidas. Porque é um momento que eu tenho uma expressão do vigor que é legal. Porque acabou minha fase de maturação e vai começar minha fase de maturação tardia. Então, eu tenho vigor, eu tenho germinação, eu tenho tolerância à dessecação, então é legal dessecar. Tenho o máximo peso de grãos, tenho uma senescência bem feita, com esse direcionamento da senescência pro meu dreno, meus nódulos já cumpriram o papel deles, obrigado, nódulos, acabou, entendeu? Então, tá tipo assim, no ponto. É 7,3, tá? Certo. E assim, Carol, quanto para grãos, assim, se eu fizer uma dessecação um pouquinho antecipada, tem alguns estudos que estimam o quanto de PMS eu perco, né, ou PMG nesse caso, da semente, se eu fizer algo muito antecipado ou um pouco antecipado. Sim, mas o problema, Marcelo, ele vai um pouquinho mais além do que o peso de grãos. O que acontece? Se você dessecar antes de 7,3, você tem clorofila ali em grãos, clorofila em sementes. São vagens que são consideradas imaturas. Tem uma normativa do Ministério que diz que para a soja tipo 1, que é a soja que é destinada à alimentação humana, direta, você é permitido vender no seu lote de grãos de 2 a 4%, dependendo, tem duas classes nesse tipo, né? De 2 a 4% de grãos imaturos. Se você vai para a soja tipo 2, esse valor sobe só para 8% do seu lote. Então, se você vai dessecar em R7.1, você vai estar dessecando quase que 50% de vagem imatura. Então, o que você perde lá na hora da venda é muito grande. Entendeu? Então, daí a normativa continua que se você passou, então, desses 8% de sementes imaturas, você consegue rebeneficiar se tiver até 12%. Só que subiu um número muito pouco. Se eu tiver 12% de sementes não, tá? Perdão, gente, de grãos. Se eu tiver 12% de grãos imaturos, a minha soja eu vendo para fora do tipo. E aí a minha qualidade, meu preço cai muito. Cai. Entendeu? Então é melhor você esperar mais um pouquinho, chegar até 7,3, fazer tudo certo. Agora, em questão de peso de grãos, realmente, 7,3, em 4 safras de pesquisas minhas, eu tive a mesma resposta. Sementes em R7.3, grãos em R7.3, tem o maior peso de grãos do que os outros estádios, sem dúvida, porque o enchimento vai cessar em R7.3, tá? Mas agora, eu falei de sementes naquela hora da normativa. Sementes é uma outra normativa, tá, gente? Não entra naquilo que eu falei. É uma outra porcentagem, é outra história. Tá bem. Tá. Tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui, da Maguela, acho que é. Ou Magla, é um homem, né? Mas e a sua opinião? Magela, né? Se você tem um talhão bom, viu lá que vai dar semente. Tá em R7.2. E aí você desseca ou espera chegar até R9? Da conta R9? Então, Magela, se você quiser me mandar depois, tem o meu e-mail na minha página, lá, ou então por direct, a gente pode conversar melhor, posso te passar como é que funciona o meu trabalho, mas a gente precisaria observar a sua região, observar o seu histórico diário, a gente precisaria observar tudo isso para eu conseguir te passar
uma resposta mais assertiva. Porque eu não posso te falar para você dessecar em R7.3, sendo que se a gente esperasse até R9 poderia dar um resultado bom, mas eu também não posso falar para você esperar chegar até R9 sem saber as condições que estariam a semente exposta nessa fase de maturação tardia, sabe? A gente precisaria conversar melhor. Sim. Carol, no início da live nós falamos um pouquinho, bem superficial sobre isso, sobre a questão de desuniformidade da lavoura, né? Pensando aí para sementes daí. Se ocorrer isso na lavoura, qual que é a estratégia? Consegue escalonar essa dessecação? Tem alguma estratégia para isso ou não? Tem várias. E para grãos também, viu, Marcelo? Então, o que a gente pode fazer? No momento do plantio, eu acredito que muitos produtores têm esse controle, né? Da área que foi semeada primeiro, da área que foi semeada depois. Então, você meio que já pré-sabe, você tem esse pré-conhecimento da onde você começou. Aonde você começou, pode ser que vai maturar um pouco mais rápido. Então, é daí que você já vai pensar, na hora da dessecação, eu vou começar por aqui. Entendeu? Só que o que acontece? Tem muitos casos que eu já acompanhei que, mesmo numa semeadura tardia, a planta teve uma maturação primeiro. Só que se isso se repetir ano após ano, essa maturação mais avançada do que as semeadas primeiro, eu preciso observar, olha, tem algum problema aí. Então, você se desloque a área e veja, tem mancha de solo, alguma mancha de solo importante, pode ter nematóide, pode ser alguma região que, sei lá, beira de mata, não sei. Então, tem que observar, porque é estranho. Um local exato, repetir sempre um padrão de maturação precoce antes das primeiras que foram semeadas, tem que identificar se tem algum problema aí, tá? Agora, desuniformidade vai ter. Sempre vai ter. Determinado, indeterminado, no talhão todo. O que a gente consegue fazer? Esse planejamento do que foi plantado primeiro. E depois a gente consegue observar até mesmo por satélite ou por drone e acompanhar essa maturação. Só que assim, não é acompanhar a maturação a hora que estiver em R7.1. A hora que já tiver depois da floração em R5.1, 5.2, já ali no comecinho do enchimento de vagens, já vai. Já começa a observar como é que está a desuniformidade de maturação para você se preparar para o que você vai lidar depois da dessecação. Porque se você for esperar para observar a uniformidade de maturação perto de 7.3, provavelmente as vagens que você devia dessecar primeiro já vão estar em R8. Aí passou do ponto. Aí você vai dessecar muito tarde, que isso tem outros problemas, tá? Então, acompanhar pelo plantio, pelo seu planejamento do plantio, o que foi feito primeiro. Depois as vagens de enchimento de grão já acompanhar a maturação presencialmente, também por imagens, que ajuda demais. E é isso. E depois, na maturação, confirmar se aquilo está sendo feito mesmo. E aí, sempre começar a dessecar o que foi maturado primeiro. Entendeu? Porque eu já vi pessoas que me mandaram assim, Carol, olha, o meu talhão é esse, um talhão pequeno, Marcelo. E meu talhão é esse, e tinha uma mancha verde bem no meio. Que por algum motivo, que não nos cabe falar agora, teve lá um atraso na maturação. Aí eu orientei para dessecar sempre em volta, esperar um pouco e dessecar o resto. Porque às vezes a pessoa quer ganhar em eficiência na aplicação, mas perde no momento de maturação. E aí essa perda é muito maior, né? Então ele tem que ficar atento nisso, tá? Escalonar. Certo. Aproveitar aqui uma pergunta bem comprida do Jaildo Ribeiro. Para semente, devo optar por cultivares determinadas ou indeterminadas? Porque as duas acredito que têm têm as suas vantagens para semente e grão. Gostaria de saber sua opinião. Não tem muito a ver com dessecação, né? Mas enfim. Ah, mas é legal, essa minha pergunta é muito Legal. boa. É muito Sim. legal essa pergunta. Então, Marcelo, o que eu posso te dizer sobre isso? Jaildo, né? Que eu não tô enxergando. Jaildo. Isso. Depende muito, porque, por exemplo, às vezes tem uma cultivar que você tem interesse em produzir pelo potencial produtivo que ela tem, pela resposta que ela tem a pragas, a patógenos, a doenças. Então, tem muitos outros fatores que talvez seria mais interessante a gente analisar para escolher para o plantio, certo? Então, se a gente for por cultivares, eu vou escolher uma cultivar determinada, vou escolher uma cultivar determinada,
a gente deveria prestar mais atenção. Olha, essa cultivar tem resistência a 3 tipos de herbicidas. Eu consigo rotacionar 3 herbicidas durante meu plantio. Essa tem tolerância a tais doenças, que é uma tolerância de importância aqui na minha área. Entende? Então, e para semente, por exemplo, se você você deve ser produtor de grãos ou sementes, não sei. Mas para semente, geralmente vai ter que multiplicar o material genético, então não tem muita escolha. Agora, para Sim, grãos, você vai ter as suas vantagens de plantar determinado. Uma vantagem é a escolha do momento da dessecação, que é mais fácil para você escolher. Só que a vantagem do hábito indeterminado é que você consegue posicionar a sua planta de uma forma que não serão todas as suas vagens que vão passar pelos mesmos estresses. Então, você consegue isso. ter um escalonamento natural ali da sua produção. Então, de novo, depende muito, Depende. certo? Não tem uma Sim. resposta exata para isso. Carol, nós falamos bastante sobre a questão de fazer uma dessecação muito adiantada, né? Ou seja, antes do período certo. E se fizer uma dessecação, digamos, depois do indicado, né? O que Certo. acontece com a planta? Ixi, aí não dá bom, Marcelo. Por quê? A, a planta em R7, as folhas em R7.3 são folhas que já são um pouco mais velhas, né? Então a cutícula dela já está um pouco espessa, a quantidade de absorção já é um pouco difícil. E a hora que a gente parte para R8, a gente tem muitas folhas que já foram caídas, são poucas folhas que estão na planta, e essas folhas já estão completamente mortas, né? Esperando o seu momento para falecer. Então, como que vai ser a absorção disso, certo? Então, se a gente atrasa um pouco, a gente não consegue controlar a haste verde, por exemplo. A gente não tem uma absorção adequada do produto. Então, não é interessante passar. É sempre em R7.3 ficar em cima ali, né? Só que assim, na dúvida, adianta. Não sei. Tipo, tá na dúvida, você vai, espera até R8 ou não, adianta, né? Então, Sim. esse é o problema. Ou seja, R8 é um período máximo, depois disso esquece. Não, R8 já esquece, porque R8 você já Já não é, tem já é. escolha mais, é. Então, Sim. 7.3, por isso que o planejamento do escalonamento é fundamental. Que se você R7.3 para R8, é rápido. É rápido. Se tiver alta temperatura e baixa umidade, é isso aqui. Agora, a maturação, se tiver baixa temperatura e alta umidade, daí ela estica. Agora, se tiver condição para a maturação ser rápida, ixi, é rápido. Então, planejamento do escalonamento fundamental para eu não perder o meu ponto de R7.3, certo? Certo. Tem uma pergunta aqui do Kaique que eu ia fazer depois, mas já vou aproveitar. Caso eu perca o prazo de dessecação, né? Quais os danos, tanto para grão ou para semente? E aí ele fez uma observação, né? Que era a minha pergunta, inclusive. Quando você tem muita chuva e não consegue colher os primeiros talhões dessecados, no caso, ou não consegue entrar com uma dessecação, né, na lavoura. Se tem muita chuva e a pessoa não conseguiu dessecar, essa é a É, pergunta? a pergunta dele foi sobre colher os talhões que já foram dessecados primeiro, no caso. Ou seja, a lavoura está com a maturação fisiológica depois da dessecação, mas não consegue entrar com a máquina para colher, por exemplo. Para colher? Ah, então, isso é legal, porque as plantas que foram dessecadas, depois que a chuva passar, elas vão continuar o processo. Muito melhores das que não foram, porque elas têm produto ainda nelas, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz a minha dessecação na minha planta, não choveu no dia, mas deu um tempo adequado para absorção e o início da ação do produto, choveu depois. A hora que parou de chover, aquele produto vai estar na minha planta e aí vai circular, vai. São produtos de contato, né? Não são sistêmicos, mas ele já vai estar ali absorvido de uma forma melhor, então a planta vai continuar o seu processo de dessecação muito melhor daquelas que não foram dessecadas, por exemplo. Tá? E Certo. agora, se a gente pudesse ter algo para pausar a chuva, seria a melhor coisa, né? Das plantas que não foram dessecadas. Mas se não conseguiu dessecar e choveu, espera. Tem uma Certo? pergunta aqui um tanto polêmica, mas acredito que não seja tanto também. Do Então, Rony Carlos, ou só Carlos, sobre o dicamba, né? E sobre ele ser um possível problema ou solução para os produtores do Brasil. ah, certo. Então, o Rony Carlos, o dicamba, ele é mal falado como todos os outros produtos que a gente tem, né? A banição do paraquat, é, sei lá, até o glifosato hoje em dia é mal visto, né? O dicamba, o problema Sim, dele é que dizem que tem muita deriva.
Só que, Marcela, a gente tem tanto profissional bom em tecnologia de aplicação, a gente tem tanta tecnologia para conseguir evitar essa deriva. Então, tem tantos canais, um canal como o seu, por exemplo, que consegue disseminar informação de qualidade. Então, eu acredito que a deriva do dicamba, se for bem manejado e for bem feito, não tem problema. Agora, o dicamba é uma molécula fantástica e não adianta a gente trabalhar com poucas moléculas no mercado. A gente vai ter resistência e esse problema vai sempre se agravando. Agora, se a gente tiver uma gama de moléculas que a gente consegue atuar, é muito melhor. A gente não vai induzir resistência na minha planta. A gente vai ter diferentes estratégias para dessecação, para aplicação, e aí a gente vai embora. Entendeu? Então, o único problema do dicamba, que seria, a meu ver, é a deriva. Mas isso aí é completamente controlado. Certo? Sim, E o resto da pergunta eu esqueci. Que era isso, né? isso sobre o problema ou solução, né? Solução, com certeza, sem sim. dúvida. A Rafaela perguntou aqui também, bem interessante. Quantos dias depois da dessecação devo realizar a colheita? Certo. Então, Rafaela, o que acontece? Depois da minha dessecação, dependendo do produto, eu tenho um tempo de ação. O DICUAT, depois acho que a gente vai comentar um pouco melhor sobre os produtos, né, Marcelo? Sobre como Pode eles ser. funcionam. Tem muita gente que me pergunta, Carol, o que eu uso? Então, vamos conversar disso depois. Mas o DICUAT, ele tem uma ação um pouco mais rápida do que o glufosinato, tá? Que são as duas moléculas hoje registradas para soja. Então, vai depender do tempo de ação que foi o herbicida que você usou e, de novo, das condições meteorológicas. Porque o que é a dessecação, gente? É a perda de água. É isso. Então, se eu tenho muita chuva, a minha água fica retida ali. Agora, se eu tenho pouca chuva e alta umidade, aí vai embora. É um processo físico, tá? Acelerado pelos herbicidas, mas a perda de água mesmo é um processo físico. Agora, a umidade de colheita, Rafaela, é de 13% a 15% para grãos e para sementes. Mais que 15% tem danos latentes, que são como se fosse um hematoma, né? Isso vai ferir a semente, só que você não consegue ver. E os danos imediatos são abaixo de 13%, que são sementes muito secas, colhidas muito secas. Então, a umidade tem que ficar nessa faixa aí. Eu sei que, por exemplo, um ano como esse, a umidade está alta, muita gente não conseguindo colher, e aí a gente dá aquela maleada, né? Mas na melhor das hipóteses, é de 13 a 15. Até 19 dá para colher, mas de 13 a 15 é melhor. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Rodinei. A longevidade e qualidade da semente é prejudicada por uma cultivar que não degrada a clorofila uniformemente? O período de armazenagem é reduzido? Adorei essa pergunta, Rodinei. A degradação de clorofila, eu tenho meu coração. Porque é um dos assuntos que a gente trabalha aqui no laboratório, Marcela, aqui no laboratório da Unesp. Minha colega Samara é uma grande especialista nessa área de sementes verdes. Larissa também trabalhou bastante com isso. Então, aqui no laboratório, a gente estuda muito sobre os mecanismos de degradação de clorofila. E o que a gente vê, Rodinei, que sementes que têm a clorofila armazenada, ela não tem germinação, não tem vigor e muito menos longevidade. Ela não sobrevive. Então, por mais que eu faça um teste ali da minha germinação, vou esperar um mês para plantar. Não vai vir. Não tem clorofila. Isso vai depender. Agora, o que acontece? O sintoma verde das sementes é causado por duas coisas, que é bastante confundido. Então, acho que é legal a gente separar. Eu não sei qual deles que você me perguntou, mas sementes imaturas, colhidas, dessecadas antes da degradação, são as imaturas. Elas não têm qualidade porque elas não adquiriram as propriedades de qualidade de semente, germinação, vigor e longevidade. Agora, sementes que reteram a clorofila são as sementes verdes. Então, elas passaram por todo o processo de maturação, mas a clorofila não conseguiu ser degradada por uma série de fatores que a gente pode discutir isso em outro momento, que aí vai longe. Mas sementes imaturas é uma coisa e sementes verdeadas é outra. As duas não têm potencial fisiológico por diferentes causas, né? É isso. Tá bem, tem bastante pergunta aqui. Deixa eu puxar alguma. Qual que era na sequência? Era sobre... Deixa eu puxar essa aqui do Douglas. Após a dessecação, qual o máximo de dias para se colher? Parece não ter muita perca. Não sei se você se refere a essa perca. Será que por umidade, vai talvez? depender da sequência de colheita.
se você tiver, por exemplo, se chegou na sua umidade de colheita adequada, e se você tiver máquina suficiente para isso, manda bala, não tem problema nenhum. Quanto mais cedo você tirar, melhor. Agora, vai depender muito de vocês, né? E quantos dias? Não dá para esperar muito. Se tiver chovendo, não espera nada. Se tiver previsão de chuva, não espera nada. Agora, se não tiver, se tiver Sim. algum problema aí para ter que esperar, vai ter que avaliar. Até na bula de alguns produtos, né, Carol, indicam de pelo menos 10 dias. Mas a cultura em si lá no campo, ela consegue dessecar antes de 10 dias, por exemplo? Tem produto que sim, Marcelo. Tem produto que sim, que antes de 10 dias já dessecou. Aí isso eu não sabia. Certo. Então, se tiver essa recomendação na bula, tem que seguir, né? Mas passou dessa Sim. recomendação, por exemplo, e tiver que esperar, daí não sei, entendeu? Mas não vai perder. Se passou dessa recomendação, não adiante coisa que não está recomendado no produto, né? Então, se está Sim. recomendado para ter essa espera, espera. Sim. Aqui tem uma questão bem interessante que eu ia puxar depois, mas já vou aproveitar então, que dois perguntaram aqui sobre a questão da proibição do paraquat e qual a melhor alternativa, então, para, digamos, substituir o paraquat nessa prática. Substituir o paraquat. Tá, então, vamos lá. Questão de produto. Sempre utilizar o que está registrado para soja. Porque a gente não sabe qual que seria o efeito ainda de outros produtos em qualidade de sementes, qualidade de grãos, toxicidade de grãos, a gente não sabe, tá? Tem pesquisa para isso, mas até então a gente tem que ser submisso às normas que a gente tem. Então, os dois liberados são diquat e glufosinato de amônio. Agora, levantar uma bandeira para qual deles é melhor, eu não posso dizer. Não posso fazer isso. Porque, por exemplo, o tempo de ação do glufosinato, ele é maior do que o do diquat. Mas isso não me diz que, por isso, o glufosinato é pior do que o diquat. Entendeu? O diquat, qual que é o mecanismo de ação do diquat? Ele trabalha como inibidor do fotossistema 1. Então, ele praticamente vai roubar os elétrons da fotossíntese, vai jogar para ele, e aí a planta vai começar a ficar tóxica, porque ele vai liberar um composto tóxico com esses elétrons que vão acumulando, e a planta vai senescer de uma maneira muito rápida. Vai morrer de uma maneira... Até que o sintoma, ele é meio... A planta fica meio aguada, né? Começa a exudar água dali. Então, a planta vai morrer muito rápido, tá? Agora, o glufosinato de amônio, ele tem uma resposta mais lenta devido ao seu mecanismo de ação, que é o inibidor da glutamina sintetase. Essa glutamina sintase, ela trabalha nos processos de nitrogênio na planta, fixação de nitrogênio. Então, quando a planta ela já tem um armazenamento de nitrogênio, para ela expressar isso, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas não me indica que o meu produto é pior. Então, por exemplo, se a gente pensar em maturação tardia de sementes, em condição de baixa umidade e alta temperatura, a maturação tardia vai demorar em torno de 10 dias. E o meu glufosinato de amônio também. Então, será que o glufosinato de amônio não poderia ser um herbicida legal para quem produz sementes? Entendeu? Então, você vai ter o efeito da dessecação, você vai ter o controle de plantas daninhas, vai ter controle de haste verde, vai conseguir os efeitos que uma dessecação tem, mas, de certa forma, você vai poder respeitar a fase de maturação tardia de sementes. Isso, Marcela, é uma hipótese, né? A gente aqui no laboratório, a gente está trabalhando junto com o pessoal da Crop Solutions de São Gabriel do Oeste, a gente está avaliando, vai avaliar, agora os lotes vão chegar, qualidade de sementes dessecadas com esses produtos que a gente comentou. Então, a ciência ainda vai avançar sobre essas questões, mas ainda, levantar uma bandeira sobre qual é o melhor, não. Mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir ter uma recomendação melhor do que fazer para sementes, do que fazer para grãos, tá? Sim, bacana. O Dori Júnior perguntou aqui sobre a utilização de flumioxazina, né, o famoso flumizin na dessecação. Olha, Dori, eu não tenho conhecimento sobre esse produto, mas eu me atenho à legislação, né? Então não posso te conversar sobre isso. Tá certo. Certo. Deixa eu ver aqui outra. Aqui a Carol perguntou sobre a dessecação com uso de glufosinato de amônio, né? Tu já falou um pouquinho sobre. Deixa eu ver outra aqui para baixo.
O Lucas perguntou sobre Então, os dois são diferentes. O glufosinato é um maturador e o diquat mata a planta, correto? então, já me falaram sobre o glufosinato ser maturador, Marcelo, mas eu não encontrei informação sobre isso. E na bula ele tá como herbicida. Mas o maturador, não sei se ele teria uma atuação diferente no herbicida, né? O glufosinato, ele atua sim como herbicida, mas talvez por ele demorar um pouco mais, ele pode ser pensado, visto como um maturador, né? Certo. Tem uma pergunta que já me fizeram esses dias na página e eu achei um tanto estranha, né? Não tinha visto essa prática ainda. Do pessoal fazendo aplicação de atrazina para dessecação na soja. Atrazina. Sim, O pessoal tá fazendo muito teste com muitos produtos, né, Marcelo? Mas a gente tem que ficar atento nos efeitos que isso vão dar. Então, primeiro, sim, legislação, né? Eu não consigo fazer nada que não seja correto. Então, se manter ainda a recomendação, não se aventurar em produtos novos, seguir o que a gente tem no mercado e sempre pensar, eu produzo grãos, mas eu posso produzir sementes salvas. E qual que vai ser o efeito que eu tenho sobre isso, né? Então, prezar sempre porque o momento ainda a gente tem, tá? Então, levantar a bandeira de qualquer produto que vocês me perguntarem, eu não posso falar, certo? certo. É, A gente está tem uma avaliando agora em contribuição. laboratório produtos que Pode são falar. diferentes do DIQUAT. A gente vai avaliar agora produtos que são fora do DIQUAT e fora do glufosinato, por teste mesmo. Mas, por enquanto, a gente não tem resultados preliminares sobre isso, então mantém a recomendação do que está na legislação. Tá? Certo. E estamos sob pressão aqui, Carol. O mestre em sementes aí, Rogério Coimbra, está presente na live. Um Ah, eu abraço, professor Rogério. E tenho muita ele admiração contribuiu por aqui, professor Rogério. sim, que o maturador provoca desfolha e o herbicida não. Interessante. É, O Hugo também interessante. contribuiu com a questão da influência da quantidade do óleo mineral utilizado na dessecação, que também é bem importante, né? Uhum. É importante. Outra coisa que também é muito importante, Marcela, é a gente acompanhar a biomassa e adequar o volume de calda. Então, por exemplo, se eu tenho mais biomassa no talhão, por exemplo, eu tenho plantas em R7.3, mas que a senescência ainda está firme na planta, eu tenho que aumentar um pouco o meu volume de calda, porque é um produto de contato, né? Mas agora o óleo também sempre seguir a recomendação do produto, né? Porque adjuvante também não adianta você ficar comprando um monte de adjuvante, sendo que talvez a resposta seja a mesma. Então a gente precisa sempre Sim, avaliar individualmente, tá? certo. Carol, indo para o fim da nossa live, eu achei interessante comentar com o pessoal aqui um pouquinho sobre essa questão de ter muita chuva no enchimento de grãos, né? E até esses dias tu fez uma postagem sobre isso. Uhum. E se tu puder comentar um pouquinho para o pessoal sobre isso aqui. Eu sei que Ah, foge um pouquinho da dessecação, mas é mesmo assim é um assunto interessante, interessante, né? é muito interessante. Então, Marcela, ficou uma grande incógnita, né? O que aconteceu nessa safra que deu muito abortamento de vagens e germinação de vagens. Eu vou primeiro falar da germinação. Abertura de vagens. O que acontece? A soja é uma cultura extremamente melhorada. Então, primeiro, não só quanto melhoramento, super apoio quem seríamos nós em melhoramento, né? Então, não é uma crítica, mas é Sim, uma observação. A soja é uma cultura extremamente melhorada que quando você ganha em potencial produtivo e ganha em resistências, tolerâncias, você acaba perdendo alguns genes que são rústicos, como a germinação, viviparidade, teor de lignina. São genes que são tão rústicos que às vezes não são atentos no processo de melhoramento. E às vezes, quando dá um boom desse em diferentes cultivares, é que a gente consegue ver uma resposta. Então, eu estava até conversando com o pessoal da TMG sobre isso, que é uma importante empresa de melhoramento genético, sobre qual que é a importância de verificar esses genes rústicos no processo de melhoramento. Quais são esses genes? Teor de lignina. O teor de lignina, a lignina é uma substância que é hidrofóbica. Então, na hora que a vagem tem um teor adequado de lignina, por mais que a água em abundância esteja presente, ela não vai absorver e passar para a semente. Uma das pistas que a gente teve desse gene faltante é que muitas vagens de muitas cultivares tiveram uma absorção, muita chuva, foi muita chuva mesmo, mas tiveram sim, absorção, a semente embebeu e aí teve a viviparidade. Então, o teor de lignina é muito importante. Agora, para as próximas safras, se essa previsão de chuva continuar,
procurar ter conhecimento do teor de lignina das vagens, é uma estratégia bacana. Outro ponto que aconteceu, que eu fiquei um pouco surpresa, foi a viviparidade. Em R7.1, que a semente consegue adquirir a germinação. Agora, antes de R7.1, sementes em R5.3, 5.4 germinaram. O que acontece? Durante esses estágios, o teor de ácido abscísico, que é um hormônio que segura a germinação, ele deve estar alto. À medida que chega em R7.1, esse hormônio cai e aí a semente germina, tá? Então, o que aconteceu? Essa germinação aconteceu muito antes. Então, o que nos mostra que a viviparidade aconteceu, deve-se pesquisar quais que foram esses fatores da viviparidade. E o segundo ponto é que desbalanço hormonal. O ABA que segura a viviparidade é o principal responsável por segurar a viviparidade. E com esse desbalanço hormonal, é possível, as sementes possam ter expresso isso. Nossa, cada foto que eu recebi, uns pés de soja já nas vagens, assim, né? Então, isso teve muito. Agora, o terceiro ponto que aconteceu, isso foi abortamento de vagens, de grãos nas vagens, né? E aí, isso tem vários pontos. Primeiro, na minha opinião, né? Que ainda não tem um resultado concreto. Na minha opinião, eu acredito que muita nebulosidade, muitas nuvens no céu, não se faz a palavra, assombreia muita planta, né? Então, a planta entende aquilo, a soja é uma planta de dia curto, certo? Então, a planta pode entender aquilo talvez como noite, porque não tem uma qualidade, uma luz de qualidade ali para ela, né, viver. E isso uma radiação gera solar boa, né? Uma radiação, um comprimento de onda que é de qualidade para fotossíntese, porque ela passou por períodos extremamente nebulosos. Teve muita chuva, né? Então, essa nebulosidade, o que pode acontecer? A planta entender isso talvez como noite, ter esse desenvolvimento desordenado. Outro ponto também que isso pode causar é a baixa fotossíntese. Então, baixa produção de fotossimilados, não tem o que encher o dreno. Então, a planta prefere sobreviver, produzir poucas sementes, mas de qualidade, do que produzir várias que não tenham qualidade nenhuma. Mesmo se for grãos, a planta não sabe que ela está produzindo grãos, tá? Ela vai produzir fisiologicamente sementes. Então, ela tem uma mudança aí de metabolismo. Pode ter, né? Uma mudança de metabolismo e aí aborta. Fertilidade. O que eu acho sobre fertilidade que apontaram? Não foi num local, Marcelo. Não foi, foram diversos locais ao mesmo tempo. Então, quando tem esse problema de fertilidade, geralmente é numa área, um local. São situações mais pontuais, assim. Mas como foram muitas ao mesmo tempo, pode ser que algum fator global ali atingiu. E o que foi comum nessas áreas foi a alta chuva. Agora, nematóide pode ser também, tem que avaliar, pode ter dado algum surto de nematóide, não, pode ser um problema emergente, com certeza. Tem que avaliar. Então, tem muita coisa que ainda pode ter acontecido que a gente ainda não sabe, né? A grande Embrapa Soja, tenho certeza que já está tomando as suas considerações sobre isso, né? Eu vi um artigo esses dias falando que já estão tirando foto de drone, coletando diversas amostras, e isso é muito legal. Então, acho que daqui a pouco a gente vai ter essa resposta. Mas, de fato, o que me chamou muita atenção foi a viviparidade, baixo teor de lignina possível de vagens e essa alta nebulosidade. Certo? Tá certo. Essa safra foi cheia de mistérios, né? Começou pela questão das folhas encarquilhadas. Aí teve abortamento de vagem precoce. Aí teve vagem que encheu, mas não encheu o grão. E ainda teve várias vagens que germinou a semente dentro da vagem, né? Dentro da vagem, cheio, de uma forma muito cheio de mistério. Então foi uma incógnita atrás de incógnita, né? Então, isso é legal, porque, por exemplo, quem entende de fisiologia de sementes vai ter uma visão. Quem entende de nutrição tem uma outra visão. E a hora que a gente junta esses profissionais, o quebra-cabeça vai sendo montado, né? Então, é muito interessante a gente levantar hipóteses. Às vezes, Marcelo, hipóteses que são as mais absurdas, pode ser as que estão certas. Né? Então, é muito interessante a gente juntar mesmo profissionais de diferentes áreas, da mesma área, e pensar todo mundo junto para conseguir entender o que está acontecendo, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Mirella Carvalho, bem interessante, sobre o acréscimo do hipoclorito de sódio, se ele potencializa a eficiência na dessecação. Tu tem algum conhecimento sobre? Eu não tô achando... Isso. Ai, peraí que travou.
Sumiu Tá aqui. bem pra Eu cima. tô achando essa pergunta. Ó, a Carolina saiu. Só um pouquinho, pessoal. A Carolina saiu da live que eu derrubei todas as coisas aqui. Só um pouquinho. Quem sai faz ao vivo, né? Já estamos voltando aqui. Fui ver a pergunta e entrei em outra live, Marcelo. Desculpa aí, comigo. Saiu da live. Eu entrei em outra live. Falei, eita, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, Não tem Marcelo, o problema. hipoclorito de sódio, ele é um composto que a gente usa muito para procurar dano mecânico em semente. A gente tem uma resposta muito rápida com ele, né? Ele, em sementes, ele vai controlar a velocidade de embebição. Então, eu não sei o que poderia fazer na dessecação. Talvez vai controlar essa perda de água? Eu não consigo imaginar. Talvez, se você conseguir me mandar por direct, quem perguntou isso mesmo? Foi a Carolina. Rafaela, Não é a não? Carolina. Deixa eu voltar aqui. Carolina? Se você, Carolina, puder me mandar depois por direct, aí eu consigo compartilhar com o pessoal. É muito interessante. Eu não tinha esse conhecimento, não. Deixa eu achar aqui qualquer coisa. Depois ela chama nós no direct. E aí Isso, respondemos ela chama daí. lá. Vou dar uma olhada também Pode ser? nisso. Claro. Tá bem, então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Mirella aqui, ó. Agora ela se manifestou. Mirela. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta boa para falar pro pessoal. Ah, essa aqui é interessante, sobre o horário da dessecação. Se tem alguma influência ou não. Sim, a tecnologia de aplicação na dessecação é muito importante. A gente vai seguir o padrão mesmo de tecnologia de aplicação. O que o horário vai nos dizer? A umidade, o vento e as condições meteorológicas, né? Então, por exemplo, o diquat, ele vai atuar no fotossistema 1. Então, eu preciso ter metabolismo de fotossíntese acontecendo. Se eu tenho sol a pico, meu estômago fecha, minha fotossíntese não ocorre. Então, é mais interessante a gente ver qual é o mecanismo de ação de cada herbicida para a gente adequar o horário. Para não ter erro, cedo ou final de tarde. Sempre seguir o que é de prática na tecnologia de aplicação, tá? Certo. E questão de volume de cauda, Carolina, tem alguma recomendação, algo específico ou não? Tem volume de cauda alto e sempre adequar a biomassa. Então, por exemplo, se eu tenho uma parte do talhão que tem uma maior biomassa, aumentar um pouquinho meu volume de cauda. Ai, meu estagiário que não para de mandar mensagem do obrigada. mas é isso, Marcelo. E na bula, tem sempre a recomendação do volume de cauda. Então, seguir a bula não tem erro, né? A bula não está ali à toa. Teve muita pesquisa, muito profissional envolvido para que uma bula seja feita. Mas sempre um volume de cauda legal. Vai rolar um beijo de casamento? Eu sou noiva, Rural Tech já rolou. Nossa, então tá bom. Acho que várias dúvidas foram esclarecidas, né, Carol? E se ficou alguma para trás, já ter convido para uma futura live, né? Uhum. Mais para frente. E pessoal que acompanha até aqui, obrigado pela audiência. Carol, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Deixou um vasto conhecimento aqui para nós, né? Muita informação. E é isso. Para o pessoal que está acompanhando ainda, tira um print de tela, posta lá nos stories, marca a Carol, marca o conhecimento agronômico, que vai ser bem bacana para nós também. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Minha primeira live começando num canal como o seu, pessoas como o Rogério Coimbra, Gabriel Colli compartilhando também, pessoas que eu admiro, que eu conheço, não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito. Muito obrigada, de verdade, pela oportunidade de eu falar do meu trabalho na página como a sua. E fiquei muito feliz de estar aqui. Quem tiver dúvida pode me mandar mensagem, pode me mandar direct, que eu estou sempre disponível. Eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar. E a gente consegue aprofundar isso do método que vocês preferirem, tá? Estou 100% disponível. Muito obrigada, Marcelo. Show de bola. Essa parceria vai longe ainda aí sobre sementes. No que precisar, também fico à disposição aí. Tá bem? Obrigada, Marcelo. Tá joia. Pessoal que acompanha até aqui, muito obrigado pela audiência. Tivemos aí mais de 230 pessoas.
assistindo Olha que simultaneamente. legal. Foi um sucesso. Tá bem? Mais Que uma vez, bom, muito fico obrigado, feliz. Carol, e até uma próxima. Tá Obrigada a certo? você. Até mais, gente. Até mais, Marcelo. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.